Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 8. Atos, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 18 até o verso 23. Atos 8, 18. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura e é prisioneiro do pecado. Amém. O tema de hoje é a fé que não salva. A fé que não salva. Antes, porém, nós precisamos retomar o tema anterior, porque na última mensagem que nós pregamos sobre Atos, nós afirmamos que o capítulo 8 de Atos marca um novo começo na história da igreja primitiva. Os primeiros cristãos estavam seguindo a ordem de Jesus, eles estavam cumprindo a grande comissão, eles estavam indo, fazendo discípulos. A igreja já estava estabelecida em Jerusalém, e o estabelecimento da igreja em Jerusalém, você pode ler sobre ele, do capítulo 1 ao 7º capítulo de Atos dos Apóstolos. Só que agora a igreja precisava expandir, ela precisava seguir para a Judéia e Samaria, conforme o plano de Jesus, até chegar aos lugares mais distantes da terra, segundo Atos capítulo 1, verso 8. A expansão que se provou duradoura, a expansão que saiu de Jerusalém, atingindo Judéia e Samaria e chegou até nós, essa expansão que se provou duradoura, ela se fundamentava em dois pilares principais. O primeiro pilar, nós vimos na última mensagem, consistiu em seguir o plano de Deus. Eles seguiram e eles fizeram discípulos. O plano de Deus, conforme a gente viu anteriormente, consistiu em que cada discípulo fizesse discípulo, custasse o que custasse. O plano é o mesmo ainda hoje. O plano de Deus não muda. A igreja não faz discípulos. Discípulos de Jesus fazem discípulos. E se você deseja compreender que direção nós estamos tomando como igreja, eu como seu pastor, meu sonho é que cada um de nós, discípulos, estejamos aptos e estejamos praticando a arte de fazer outros discípulos. O plano é esse. E a igreja que não leva em conta esse plano, ela até incha por um tempo, mas ela não se expande de forma duradoura. O primeiro pilar, portanto, é o plano de Deus, fazer discípulos. O segundo pilar tem a ver com pregar ou ensinar a palavra. Antes de vermos esse segundo pilar, o do anúncio da palavra de Deus, olhe comigo agora em Atos 8, a partir do verso 1, o resultado de uma igreja que segue o plano de Deus, que faz discípulos, que procura viver para fazer discípulos. Diz assim o texto, Atos 8, a partir do verso 1, a parte B do verso 1. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Veja que Deus queria, como já dissemos anteriormente, Deus queria que a igreja
saísse de Jerusalém, atingisse Judeia, atingisse Samaria, até chegar nos lugares mais distantes da terra. E o verso 4 de Atos 8 diz que os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Lembrem-se de que os apóstolos não foram dispersos, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, ou seja, os pastores ficaram em Jerusalém, as ovelhas dispersas, elas foram quem levaram o evangelho. Elas fizeram novos discípulos. E aí o primeiro exemplo é o de Filipe, no verso 5. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos imundos eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Eles cumpriram o plano, eles seguiram com o plano, eles fizeram discípulos. O segundo pilar é a anunciação da palavra de Deus. Observem agora que seguindo o plano de Deus, o que os discípulos fizeram foi anunciar o evangelho de Cristo. Por isso, meus irmãos, que o currículo da nossa escola bíblica dominical se preocupa em ensinar o evangelho. No momento estamos ensinando o evangelho na carta aos Hebreus, estamos ensinando o evangelho através de questões cruciais na classe do pastor Roberto Bocucci, estamos falando da conexão entre o evangelho e o nosso trabalho na classe que eu estou ministrando. Porque o plano de Deus sem conteúdo, ele não prevalece de forma duradoura. E o que os discípulos fizeram, a gente descobre, eles anunciaram o evangelho de Cristo. E impressiona a gente a forma pujante como a palavra de Deus era anunciada pelos discípulos. Observe comigo. A primeira coisa, a primeira forma, ou a essência da anunciação deles é que a palavra de Deus estava centrada em Jesus Cristo. O centro da nossa mensagem, a espinha dorsal do que nós devemos pregar, ensinar, anunciar, é Jesus Cristo. Não é outra coisa. Diz o texto em Atos 8, verso 4, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. As boas novas a respeito de Jesus. O assunto é Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E isso constitui em boa notícia. E por que é boa notícia? É boa notícia porque o homem se separou de Deus pelo pecado, e a única forma de o homem se reconciliar com Deus é através de Cristo Jesus. Jesus é o caminho de volta. Por isso, falar de Jesus é uma boa notícia. Nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam que elas se separaram de Deus, e que a única forma de elas fazerem as pazes com Deus é através da fé pessoal na vida, obra e ressurreição de Jesus, no Evangelho. Então as palavras de quem anuncia a palavra de Deus, essas palavras devem ser centradas em Jesus Cristo. Segunda característica desses que anunciavam a palavra de Deus é que a palavra de Deus foi autenticada com o poder do amor. As pessoas precisam ver amor em nossas atitudes quando a gente anuncia o Evangelho para elas. E a forma desses primeiros discípulos dispersos em Samaria e Judeia, a forma desses primeiros discípulos demonstrar amor foi fazendo o que eles fizeram a partir do verso 6. Olha o que diz o texto. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que Filipe realizava, deram total atenção às palavras dele. Quando foi que a multidão parou para dar atenção no que Filipe estava pregando? Quando foi? Quando viram os sinais que ele realizava.
E que sinais eram esses? Diz o verso 7: muitos espíritos impuros eram expulsos, e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Eles viram, através dos sinais de Filipe, o amor, o cuidado de Filipe com a vida deles. Porque os sinais eram buscados como forma de amor por aqueles que estavam sofrendo nas garras dos espíritos, e isso a gente sabe, existe, sofrendo nas garras das enfermidades, sofrendo nas garras do pecado. E enquanto aquela multidão samaritana não percebeu em Filipe um amor tal, uma preocupação tal em querer vê-los libertos daquelas mazelas, eles não pararam para ouvi-lo. Irmãos, o mundo precisa ver em nós amor de forma concreta. Deixa eu te contar uma experiência pequenina. A líder do PEP em Goiás, que é membro da nossa igreja, e ela não tem vindo por causa de outras atividades, há 1 ou 2 semanas ela fez uma pesquisa aqui na região da 24 de outubro. Eu pedi que eles fizessem um levantamento para ver se a gente teria público para nós prestarmos esse serviço de reforço escolar para as crianças dos comerciantes ou famílias carentes aqui da região. E ela me passou uma mensagem rápida, disse que vai me dar o relatório melhor mais adiante, porque agora ela vai nos bairros mais próximos daqui para completar essa pesquisa. E ela disse que o que ela mais ouviu do comércio foi o alegre espanto deles dizerem assim: então a igreja aí vai abrir a porta para nos ajudar? Irmãos, não tem outro caminho. Ou a gente aprende a mostrar amor através das nossas atitudes, ou a gente autentica a mensagem da gente com amor, e amor significa pôr a mão no bolso para ajudar. Amor significa dar suas melhores horas para ajudar. Amor significa dar-se pelo outro, para ver o outro livre das garras dos espíritos, das enfermidades, das garras do pecado. Porque o nosso amor é a única coisa que vai confirmar se nós somos de fato enviados por Deus. Porque deixa eu te contar um segredo, e você leia a primeira carta de João e tire suas próprias conclusões. O discípulo que não ama, o discípulo que não demonstra amor em palavras e em posturas, tal pessoa não tem o direito de dizer que é crente. Jesus nos deu um novo mandamento, e o novo mandamento é o amor. Quem não ama não é nascido de Deus, ponto final. Foi isso que João disse. A nossa mensagem, ela é autenticada com o poder do amor. A mensagem da gente, ela vai ser confirmada quando os outros virem em nós amor. O nosso amor vai testificar que as nossas palavras são da parte de Deus. Eu fico impressionado que aqueles homens de Samaria só deram atenção, ou total atenção, às palavras de Filipe, quando viram os sinais de amor através da vida de Filipe. Agora, uma das formas de demonstrar amor é deixar Deus usar você na operação de milagres, como está claramente dito aqui no texto. Mas essa não é a única forma, e essa não é a forma mais comum hoje em dia. Você precisa buscar em Deus sabedoria e discernimento para você demonstrar amor, para que as pessoas ouçam o que você tem a dizer para elas. Porque olha, nós vivemos num mundo onde as informações são tão rápidas e tão abundantes, que quem é que faz você acreditar que as pessoas vão parar para te ouvir, se elas não virem em você uma espécie de amor que elas não encontram noutro lugar? Ninguém vai nos ouvir, se nós não autenticarmos a nossa palavra com o poder do amor.
Então a palavra era centrada em Cristo, a palavra era autenticada com o poder do amor, e em terceiro lugar, a palavra era entregue de tal modo que produzia alegria nas pessoas. Elas ficavam contentes. O texto diz no verso 8 de Atos 8, que por isso houve grande alegria naquela cidade. A palavra pregada, as libertações que aconteceram, as libertações fruto da palavra anunciada, isso deixou alegria na cidade. Por onde eles passaram, o que ficou foi alegria. A palavra de Deus, gente, ela tem que aliviar as pessoas do peso do pecado. A palavra de Deus precisa produzir nas pessoas esperança, regozijo. É por isso que eu gosto do que está em Neemias, no capítulo 8, a partir do verso 8, que diz que eles liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: vão e comam com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Irmãos, a palavra tem que produzir alegria. Uma igreja, um crente cheio da palavra, uma igreja cheia da palavra, além de amor, o segundo fruto que ela vai produzir, ou o segundo gomo do mesmo fruto que ela vai produzir, é a alegria. Quando você está cheio da palavra, você autentica a palavra com amor, e você irradia a alegria por onde passa. Nós precisamos, meu povo, crescer como igreja, expandir as fronteiras. Nós precisamos crescer de uma forma sustentável, duradoura. Agora, isso só será possível não por causa dos programas que a nossa igreja deve ou não realizar. Programas incha a igreja por um tempo. Enquanto a gente tiver caixa para bancar os grandes e atrativos programas, a igreja se mantém cheia. O dia que acabar o caixa, acaba a multidão. Agora, o tipo de expansão e de crescimento que nós estamos apregoando aqui é do tipo que segue o plano de Deus, fazendo discípulos, cada um de nós, pela palavra de Deus, anunciando, pregando, ensinando com fé, com esperança e com amor. Pois bem, o que a gente observa agora na narrativa de Atos capítulo 8, é que essa igreja que estava em franca expansão, lembra que eles estão expandindo, seguindo o plano, anunciando a palavra. Nesse processo de franca expansão, essa igreja se depara com uma pedra no caminho. Como qualquer construtor que de repente tenha calculado mal a fundação que está construindo para erguer o prédio, de repente na escavação ele, dá de cara com uma rocha que impede o prosseguimento até que aquilo seja removido de alguma forma ou utilizado em favor da construção. O que acontece aqui com essa igreja em expansão é que ela se depara com uma das realidades mais tenebrosas da Bíblia. E sabe qual é? Uma das verdades mais terríveis da Bíblia e que a maioria de nós, ditos crentes, não consideramos. É pensar que você é salvo, mas estar perdido. É gente enganada de sua própria fé, achando que é salva, mas não é. Isso é muito comum, você pode ler, por exemplo, Mateus 7, de 21 a 23. A igreja aqui em Atos 8, em expansão, ela vai dar de cara agora com um homem chamado Simão, feiticeiro, que, entre aspas, se converte à mensagem de Filipe
E o que a gente descobre no final das contas é que esse homem não era convertido. Se você ler Atos 8, a partir do verso 7 até o versículo 25, nós não vamos ler o texto agora, porque vamos lê-lo em seguida, você vai descobrir que esse homem se encantou com os poderes, com os milagres, com a oração dos apóstolos, pedindo que o Espírito de Deus descesse sobre aqueles convertidos. Ele vê aquilo e ele fica abismado. Leia apenas o início comigo, verso 7 de Atos 8. Muitos espíritos impuros eram expulsos, e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Aí vem a pedra no caminho. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a Simão como sendo o grande poder de Deus. As pessoas ouviam ele com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Quantos Simãos nas nossas igrejas, meu povo? Gente que creu de mentira e foi batizada. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais. Olha aqui, do que ele se admira? Ele se admira dos sinais, dos milagres. Ele não se admira do Cristo, da cruz, do Evangelho. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, Pedro e João oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro deu uma bronca nele, e o texto continua até o verso 25. O que a gente aprende disso aqui, meu povo? Sempre que o Evangelho é pregado, ele vai produzir inevitavelmente, de um lado, tanto a fé genuína, como de outro, a fé falsificada. Quando o Evangelho é pregado, ele produz tanto a fé que salva, como a fé que não salva. E o capítulo 8 de Atos nos mostra esses dois tipos de fé. O capítulo 8 nos mostra, nos versos 9 a 25, o tipo de fé que não salva, a fé de Simão. E o capítulo 8 de Atos, a partir do verso 25 até o verso 40, nos mostra o tipo de fé que salva, que foi a fé do eunuco etíope, que a gente vai estudar. Nunca se esqueça disso, meu povo. Pessoas que muitas vezes nós batizamos neste púlpito aqui, pessoas que nunca foram salvas. Por isso, e agora eu digo em especial aos pais: pais, olhem aqui para mim, de coração eu vou te dizer isso. Eu tenho 2 filhos que me ouvem, que me assistem e que me veem o dia inteiro. O fato de seu filho ser batizado não garante que ele seja salvo. É pelo fruto que se conhece. O seu trabalho não termina no dia em que você leva ele a entrar num batistério e sair de lá. Esse tipo de mentalidade tem contribuído para
para que centenas, até milhares de pessoas de nossas igrejas sigam enganadas. A fé que salva é diferente da fé que não salva, e mais sobre a fé que não salva nós veremos semana que vem. O nosso trabalho é de oração incessante. Na leitura diária de ontem, você está fazendo a sua leitura diária? Na leitura diária de ontem, nós lemos Marcos capítulo 7, e Marcos capítulo 7 fala de como os pecados brotam do coração, e enquanto eu li aquele texto, eu orava: Senhor, inclina o coração do Samuel, inclina o coração da Isabela, que do coração deles não brote esse tipo de fruto. Essa é a luta que a gente tem que travar. E aí eu fico vendo, porque é muito mais trabalhoso, pais que quando veem seus filhos, entram no batistério: ufa, meu filho é crente. Ótimo, o batismo é um primeiro grande passo, mas o que vem a seguir é mais determinante do que qualquer coisa, porque é pelo fruto de vida que se comprova a salvação ou a falta dela. Para você que tem dúvida disso, a boa semente da palavra de Deus, ela vai cair sempre em solo bom e em solo mau. Sempre haverá no nosso meio trigo e joio, sempre. Olha o que diz Mateus 13, 24, Jesus diz assim: esta foi outra parábola que Jesus contou: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo, o diabo, veio e semeou joio. Quem são os joios? Se você ler Mateus 13, 38, você vai ver que o joio semeado pelo diabo são as pessoas que pertencem ao maligno. Sim, o diabo planta falsos crentes na igreja. Nunca se esqueça disso. O diabo planta falsos crentes na igreja. E o texto continua: veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. O joio se desenvolve também. Verso 27 diz que o servo agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem trigo também. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Irmãos, isso aqui é uma das verdades mais tenebrosas do Novo Testamento. O texto que a gente viu em Atos revela um exemplo de joio. O diabo plantou o primeiro joio na igreja, a primeira erva daninha, a primeira erva ruim que surge entre as boas ervas e corrompe. O diabo plantou Simão, foi semeado no meio do trigo. Essa foi a primeira tentativa clara do diabo de semear malignidade naquela igreja que estava ainda em estágio embrionário. Pensa como o diabo é astuto. No início da igreja, o diabo planta um Simão. E é muito bom que a gente tenha esse relato, porque a gente aprende de cara aqui duas lições importantes. Eu já disse e repito para você memorizar isso. O diabo sempre vai plantar joio no meio do trigo. A segunda verdade é que é possível identificar as características do joio e do trigo. É possível, pelo fruto, dizer se é joio ou trigo. Então, antes de nós olharmos para o perfil da fé que não salva, o que a gente vai fazer hoje é observar os perigos dessa fé. Olha os perigos de uma fé que não salva. O que é que uma igreja
cheia de crentes que têm fé falsificada produz numa igreja? Por que o diabo planta joio no meio do trigo? Porque olha o tipo de fé que o joio produz, olha o tipo de olha o tipo de estrago que a falsa fé causa no seio de uma igreja. Os perigos da fé que não salva. Em primeiro lugar, a fé que não salva exalta pessoas e não Jesus Cristo. A fé que não salva exalta pessoas e não Jesus Cristo. Veja nos versos 9 e 10 que a fama que Simão, o feiticeiro, tinha antes da, entre aspas, conversão dele, ele carrega com ele para dentro da igreja. Ele é o grande poder de Deus. Então você identifica uma fé que não salva em alguém que prefere exaltar pessoas do que Cristo numa igreja. Isso seria o pecado do personalismo. Os holofotes numa igreja cuja maioria é de fé falsificada, os holofotes nunca são em Cristo, são nas colunas da igreja, nas pessoas que realizam as grandes obras. Agora é óbvio, a Bíblia diz, em outro contexto, que a quem honra, devemos honrar. No entanto, honrar alguém é uma coisa, exaltar tal pessoa acima de Cristo é outra completamente diferente. Esse homem, Simão, ele carrega para dentro da igreja a fama que ele tinha no mundão. Olha, o grande poder de Deus agora é membro dessa igreja. O segundo perigo, em primeiro lugar, a fé que não salva, ela exalta pessoas. É tipo de fé o seguinte: eu só vou na igreja se as pessoas que estão lá me agradam. Porque no momento em que não me agradam ou deixaram de ser atraentes para mim, não serve, não presta. Isso é um tipo de fé falsa. Em segundo lugar, a fé que não salva cria divisão e não unidade. É o mesmo tipo de fé de Sintique e Evódia, lá em Filipenses. Mulheres que criaram uma facção dentro da igreja dos filipenses. A fé que não salva, ela cria divisão e não unidade. E como que ela cria divisão? No caso de Simão, verso 11 diz que ouviram ele com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem, eles creram. Note que aqueles primeiros convertidos já estavam divididos entre o que Simão fazia e o que Filipe estava pregando. É muito claro isso no texto. E quando Simão percebeu que o que Filipe estava pregando, o que os apóstolos trouxeram, quando Simão percebeu que aquilo arrebanharia o coração das pessoas de vez para o lado dos apóstolos, ele foi e ofereceu dinheiro para ter o mesmo poder. Por quê, gente? Porque a fé que não salva, ela se infiltra na igreja e ela se mantém na igreja, sempre buscando uma maneira de dividir, de chamar para si a atenção, de querer que as pessoas reconheçam a você e não ao Cristo. Então a fé que não salva, ela exalta pessoas e não Cristo, ela cria divisão e não unidade, e geralmente divisão na igreja se dá através do ativismo. Já viu isso? Os departamentos começam a brigar porque um recebe mais atenção que o outro. É sempre assim. E o que a gente vê aqui é um grande ativismo. Os milagres que Simão fazia, será que ele vai continuar fazendo? Os milagres que Filipe estava fazendo, será que Filipe é mais poderoso do que Simão? Será que o programa de um é maior que o de outro?
A fé que não salva dentro de uma igreja, para se justificar, ela corre de um lado para o outro, como Marta, causando divisão, querendo chamar atenção. Em terceiro lugar, a fé que não salva gera inveja e não amor. Verso 18: Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Em vez de ele glorificar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, o que ele faz? Ele oferece propina, dizendo: eu quero esse poder também. E para que ele quer o poder? Para ajudar as pessoas, como Filipe estava ajudando, para libertar as pessoas? Não, ele diz por que ele queria. Ele queria o poder para que ele, ao impor as mãos, também fizesse milagres. Ele não queria libertar pessoas, ele queria ser exaltado pelo poder que emanava das mãos dele. Então a fé que não salva, quando vê o mover de Deus na vida dos outros, ou através dos outros, essa fé, em vez de amar e dizer que bênção, sabe o que essa fé faz? Ela se ressente. Por que sai da mão de Filipe e dos apóstolos e não sai da minha? Seja franco, temos ou não temos gente entre nós dessa forma? Em vez de você olhar o ministério do outro, o departamento do outro, a atividade do outro como que bênção, mais um braço de Deus emanando poder. Não, a gente olha e diz: é o programa preferido do pastor, está vendo? O pastor apoia aquilo e não isso. Cuidado com a fé que não salva, cuidado com esse espírito de Simão que permeia nossas igrejas. Em quarto lugar, a fé que não salva produz indiferença e não quebrantamento. Pedro, porém, verso 20, Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor, talvez Deus perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Aí olha a resposta cínica de Simão. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Ora por mim. Quando na verdade Pedro estava dizendo: Simão, você precisa de um quebrantamento, arrependa-se. Tá bom, ore por mim. Eu vejo que sua oração é poderosa, quem sabe se você orar por mim essas coisas não aconteçam comigo. Olhando os comentários bíblicos sobre essa exclamação de Simão, eu vi que alguns tendem a dizer que Simão se arrependeu de verdade, mas eu não creio nisso. Eu não creio nisso por várias afirmações que são feitas aqui no trecho que a gente acabou de ler sobre quem era esse homem, e também não creio nisso porque na história da igreja, John MacArthur ele nos informa que já entre os primeiros teólogos ou pais da igreja, lá no primeiro século, Simão, ao lado de um homem chamado Meandro, ou Menandro, Simão e Menandro foram os pais do gnosticismo que destruiu muitas comunidades de fé nos primeiros séculos. Esse homem tornou-se cínico e não quebrantado. Tá bom, ora aí então. A fé que não salva, ela produz indiferença, ela não produz quebrantamento, gente. E aí você vai vendo pessoas calejadas na igreja, a vida toda, você fala, você exorta em amor, e elas nem se dão conta. Aí elas nem ouvem você, porque elas começam a dizer assim: é porque você apoia ele. Que tristeza, gente. É porque você está do lado dela.
é porque você concorda com ela. Ah, deixa. A fé que não salva produz indiferença, cinismo, ódio e não quebrantamento. A fé que não salva jamais produz amor, jamais produz perdão, jamais produz o desejo de querer ser diferente. E a última característica da fé que não salva é que ela leva à morte e não à vida. Você ouviu o que Pedro disse para Simão? Que o seu dinheiro seja destruído com você por imaginar tamanha blasfêmia. Gente, agora pense comigo. Imagine um bando de joio na igreja com esse tipo de fé. Fé que exalta pessoas e não Cristo, fé que divide e não une, fé que gera inveja e não amor, fé que produz indiferença, não quebrantamento, fé que está matando o outro sem ele ver. E aí a igreja cheia de defuntos espirituais começa a ter cheiro de morte, de carniça, de enxofre. A fé que não salva é muito perigosa. Semana que vem nós vamos ver o perfil dessa fé. O que está errado em essência nessa fé? Hoje nós vimos as consequências. Semana que vem nós veremos o conteúdo dessa fé. Nós faremos um check-up da fé antes de nós estudarmos a vida de Felipe com o eunuco, onde no eunuco nós vamos ver a fé que salva. Mas semana que vem, ainda nesse texto, nós vamos ver qual é o conteúdo da fé que não salva, tendo visto, como vimos hoje, as características dela. Mas eu quero terminar fazendo 3 aplicações. Primeira, crescimento duradouro é resultado de discípulos que fazem discípulos. Você fazendo discípulos. Lembre-se, a igreja institucionalmente não faz discípulos. Quem faz discípulos são pessoas capacitadas pela igreja para produzir discípulos. Por isso que a gente está insistindo em RDs, relacionamentos discipuladores, pequeno grupo multiplicador que começa terça-feira agora. Acredite nisso. Crescimento duradouro é resultado de discípulos que fazem discípulos. Segundo, vai crescer no seio da igreja tanto o joio como o trigo. Não tem como, é inevitável. Cabe a nós discernir o fruto do amor, o fruto das boas obras, o fruto da fé, o fruto da esperança, o fruto do amor. E em terceiro lugar, tema os perigos dessa fé que não salva, tenha medo dessa fé que não salva. Dessa fé que vive de personalismo, de ativismo, de egoísmo, de cinismo, de ceticismo. Essa fé mata, gente. Tenha medo dela. Diga agora aí, feche seus olhos e diga assim: Senhor, se o meu coração flerta com isso, misericórdia de mim. Ó Deus, em nome de Jesus, livra a nossa igreja da fé que não salva. Produz em nós um crescimento que seja duradouro, e que o trigo que cresce entre nós seja muito, muito mais volumoso e abundante do que o joio. Ó Deus, só o Senhor pode operar em nós de tal forma que essa maldição de Simão não seja a realidade da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz. Até a noite, para a gente estudar a última das 7 igrejas do Apocalipse.